O artigo é a percepção de valor do cliente no contexto do Open Banking. É um trabalho desenvolvido por mim, Joel Matheus Lopes Ferreira, e também em conjunto com o professor Dr. Emerson Wagner Mainardes, que é meu orientador no processo do doutorado. Fazendo uma contextualização primeiro, em novembro de 2014, a autoridade monetária do Reino Unido, responsável pela avaliação e fiscalização, iniciou uma pesquisa sobre os bancos de varejo naquela jurisdição. E naquela ocasião, por volta aí de 2014, foi constatado que a concorrência não estava funcionando muito bem. O sistema estava concentrado em 4 os maiores bancos do Reino Unido, que representavam mais de 70% do mercado. Então, em função dessa contextualização, a própria autoridade avaliadora propôs 2 frentes de trabalho, que identificou 2 necessidades. Uma que seria criar um processo contínuo para que os clientes se relacionassem com o mercado e mudassem de banco, e uma outra que seria promover a entrada de novos players no mercado, de tal forma que estimularia uma maior competitividade entre as instituições financeiras, gerando benefícios e engajamento para os próprios clientes. Em função desse contexto e desse cenário, em janeiro de 2018, o Reino Unido foi o primeiro país a implementar o Open Bank. E como funciona o Open Bank? Primeiro eu vou trazer um pouco que é a dinâmica do funcionamento e depois o próprio conceito, que vai facilitar o entendimento de todos, caso não já conheçam o conceito do Open Bank. Primeiramente, o cliente entra no seu aplicativo daquele banco que ele quer compartilhar o dado. Na sequência, o banco que vai receber as informações direciona para a instituição de origem. O cliente é redirecionado, ele ele é autenticado e faz o consentimento do compartilhamento do dado. Na sequência, o banco de origem faz a transmissão desses dados para o banco de destino e, a partir daí, essa instituição que recebeu esses dados podem fazer o uso de todas essas informações compartilhadas do cliente. Então, o grande ganho do Open Bank é esse compartilhamento dos dados, a centralidade da perspectiva do cliente, que é o centro desse processo, que é ele que faz o consentimento da autorização, e a vantajosidade do banco utilizar esses dados históricos de uma outra instituição que estão vinculados ao próprio cliente para gerar benefício para o próprio consumidor e para o próprio cidadão. Então, trazendo um pouco do conceito, inclusive já apresentado na literatura acadêmica sobre essa informação, é uma estrutura de compartilhamento de dados do cliente de uma instituição financeira para outra, por meio de canais seguros, por meio de APIs seguras, promovendo um aumento da competitividade do setor bancário, que foi algo que foi identificado pela autoridade monetária lá na ocasião do Reino Unido, refletindo benefícios para os consumidores. E essa dinâmica ela é iniciada a partir do consentimento do próprio cliente em compartilhar seus dados. A partir do conceito do Open Banking, já existe um novo termo que também é utilizado no mercado, que é o Open Finance, que é uma expansão do Open Banking, e a diferença do Open Banking para o Open Finance é que o Open Finance já faz uma abrangência maior, envolvendo operações de seguros, empresas de seguridades, previdência e serviços de investimentos. Então, contextualizado o que é o Open Bank, por que ele nasceu e assim por diante, inclusive ele já está implementado também no próprio Brasil, nós elaboramos um artigo que foi a percepção de valor do cliente no contexto do Open Bank. Trazendo um pouco do conceito em relação à contextualização da importância do cliente, ele é um papel importantíssimo no setor bancário, inclusive. Inclusive, a própria percepção de valor dele é um conceito relevante também para as próprias instituições financeiras, porque é a partir disso que você pode gerar maior consumo em relação à geração de benefícios na instituição. A partir desse cenário, a pergunta de pesquisa do próprio artigo que estou apresentando foi no sentido de avaliar
Como que é a percepção de valor dos clientes a respeito do Open Banking? E o objetivo dessa pesquisa foi compreender os principais elementos que contribuem para a percepção de valor dos clientes a respeito do Open Banking. A metodologia utilizada foi uma pesquisa qualitativa exploratória. A coleta foi feita por entrevistas semi-estruturadas em profundidade e nós utilizamos para análise de dados a análise de conteúdo. Entrevistamos 24 pessoas, sendo que 10 foram clientes que realizaram o compartilhamento de dados via Open Banking e 14 especialistas que atuam com Open Banking ou Open Finance. O tempo de duração todas essas entrevistas foram mais de 1.000 horas, trazendo um pouco em relação à metodologia de análise de conteúdo. Foram realizadas 62 codificações distintas, com a média de 19 códigos por entrevista. Em termos de distribuição dos entrevistados, 57% são do sexo masculino e 43% do sexo feminino. Aqui no canto direito, a gente traz a nuvem de palavras em relação à entrevista que foi realizada. Então, o principal palavra que surgiu bastante nas entrevistas foi o cliente, que é o centro de toda discussão. Inclusive, o próprio conceito e o surgimento do Open Banking foi gerar maior benefício para o próprio cliente, para o próprio consumidor. E as palavras na sequência são dados, compartilhamento, instituições financeiras, que também estão muito associadas ao próprio conceito do que seria o Open Banking. Aqui é um resumo em relação à codificação. A ideia, naturalmente, não é entrar um a um, mas para trazer um pouco de uma visão mais abrangente em quais foram as principais categorias e subcategorias codificadas a partir da entrevista. Então, uma das próprias categorias que surgiram foi a conceituação do que é o Open Banking, tanto para o cliente, como que ele enxerga o que é o conceito para o Open Banking, quanto para os especialistas. Também trouxemos os aspectos vinculados ao Open Banking, em termos do cliente, se ele compartilha ou não um dado, qual é o motivo do compartilhamento do dado, qual é o motivo do cliente não compartilhar o dado, os atributos percebidos em relação aos benefícios do próprio compartilhamento e a trajetória do Open Banking, muito voltada para os especialistas de como que eles enxergam essa trajetória atual e quais são os próximos passos desse mercado financeiro para o futuro. Esse é um slide que ele traz um resumo muito grande do artigo. Tá? A gente já está caminhando aqui para o final, na sequência já tem o slide final de conclusão, e aqui nesse slide específico vou investir alguns minutos que ele traz bastante o resumo de toda a pesquisa, que foi a constatação e a apresentação do diagrama. Então, no início, você tem a percepção de valor do cliente, desde o que não percebe valor até o que percebe valor. E dentro dessa evolução em termos de percepção, um primeiro perfil de cliente que foi identificado foi o cliente que não compartilha o dado. E os principais motivos desse cliente que não compartilha o dado é porque, muitas das vezes, ele não conhece o Open Bank, então, pelo fato dele não conhecer o Open Bank, ele não compartilha o dado. Uma outra situação identificada é o cliente que não sabe operacionalizar o compartilhamento dos dados. Então, até ele sabe o que é o dado, mas não sabe operacionalizar. Tem situações também do cliente não multibancarizado. Então, se ele tem relacionamento com uma única instituição, ele não tem interesse ou não é público-alvo do compartilhamento do dado, uma vez que ele também não tem interesse de iniciar um relacionamento financeiro com uma outra instituição. Como esse processo ele é por aplicativo, tem situações também que foram identificadas de clientes que não têm uma maturidade digital para fazer esse processo via aplicativo. Tem também umas situações de clientes que foram identificados muito na entrevista de um risco percebido. Ele tem insegurança em compartilhar o dado por questões de fraudes, ele não fica seguro em relação a essa migração desse compartilhamento do dado.
Uma outra situação identificada também foi o cliente que tem receio de ter uma redução do benefício existente na instituição financeira. Então, ele acha que se ele compartilhar o dado, o banco de destino pode reduzir as condições de crédito dele, ao invés de aumentar. E também tem situações que o cliente não tem necessidade, ele conhece o processo, mas ele não se enxerga benefício ao compartilhar o dado. O segundo perfil de cliente que foi identificado é o cliente que compartilha o dado e não recebe o benefício. E ele não recebe benefício porque, de fato, a instituição financeira não gerou benefício para ele, porque ela não viu ganho ao dado que foi compartilhado, mas também tem as situações de que o cliente, às vezes, não foi comunicado. É uma situação também que pode considerar. Existe uma situação também específica que foi identificada muito pelos especialistas, como o Open Bank é relativamente recente aqui no Brasil, existe um processo de normalização de dados. Então, eventualmente, o cliente compartilha o dado, a instituição financeira transmite, mas como não existe um padrão, a instituição que está recebendo essa informação não consegue padronizar e não consegue fazer uso desses dados. Existe também um processo de discussão em relação ao foco da agenda regulatória. Então, por fato das instituições estarem trabalhando na implementação regulatória desse processo, não, isso concorre dela focar na geração de benefícios para os consumidores. Tem um terceiro perfil de cliente que ele compartilha o dado, recebe benefício e não percebe, porque ele não é comunicado ou porque também a comunicação não está associada ao Open Bank, então às vezes ele recebe o benefício, mas não consegue vincular o benefício ao compartilhamento do dado do Open Bank. E por fim, seria o cliente que percebe valor para um Open Banking, é aquele cliente que compartilha o dado, recebe benefício e percebe esse benefício. Muitas vezes nessas situações específicas, ele é comunicado pela instituição financeira, ele identifica o benefício e acaba gerando um círculo virtuoso em relação a esse processo, porque ele acaba induzindo outros consumidores também, por meio de influência social, a fazer esse compartilhamento do dado. Então, aqui a gente traz um pouco desse resumo do que foi feito a pesquisa. E trazendo um pouco para a conclusão, então foram identificadas 4 situações no Open Banking: o cliente que não compartilha o dado, a segunda situação, o cliente compartilha o dado e não recebe benefício, uma terceira situação, o cliente compartilha o dado, recebe benefício e não percebe, e o cliente compartilha o dado, recebe benefício e percebe. A partir dessa conclusão, cabe salientar ou de reforçar que essa percepção de valor do cliente do Open Banking não é equânime, e ela é gradativa. Então, à medida que o cliente compartilha o dado, a instituição financeira oferta o benefício, o consumidor é comunicado, ele vai percebendo a oferta de valor desse ecossistema em relação à geração e promoção do benefício que for ofertado. Eu agradeço pela oportunidade de apresentar e fico à disposição para eventuais dúvidas.